4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira e este é o Jornal das 4 da manhã. Começamos pela atualidade nacional. 14 pessoas morreram até agora nas estradas portuguesas neste fim de semana de Páscoa. É o balanço mais recente da Guarda Nacional Republicana, que adianta que é o registro mais grave dos últimos 3 anos e o dobro do que tinha sido registado no ano passado, numa altura em que já se contam perto de 2.000 acidentes, só nesta época festiva. O capitão Pedro Antunes manifesta o desânimo com os números deste ano. Sem dúvida. Estes números não são felizes, sobretudo por uma época em que está marcada essencialmente pela união familiar e passagem da Páscoa, pelo que a GNR continuará firme na estrada, ou neste caso, nos principais eixos rodoviários, sobretudo agora a preparar o regresso. Capitão Pedro Antunes, num registro captado pela RTP, o excesso de velocidade e de álcool, assim como a condução ao telemóvel, são as contraordenações mais comuns. A GNR vai estar na estrada nesta Operação Páscoa até à próxima segunda-feira. Esta Páscoa fica também marcada pelo aumento dos preços e não só do combustível. O cabaz de bens essenciais atingiu o valor mais caro de sempre. Os portugueses vão ter de pagar mais para ter o tradicional cabrito e o folar à mesa e notam isso mesmo na carteira. O Observador passou a manhã de sábado no mercado de Lisboa, numa altura em que o cabaz essencial ultrapassou os 254 euros. A população queixa-se dos aumentos. No talho, o cabrito continua a ser procurado, diz o talhante José Silva ao repórter do Observador, Ricardo Lopes, mas o preço subiu e não foi pouco. Hoje e ontem havia bastantes encomendas e saiu bastante mesmo. E diga-me uma coisa, qual é que é o preço do cabrito por quilo? Aumentou muito comparativamente ao do ano passado? Do ano passado aumentou, pois. Está a 25 euros o quilo. E recorda-se quanto é que estava o ano passado? O ano passado devia estar aí na casa dos 19,5, 20. E ainda que Sandra Mira, dona de uma padaria, tenha vendido os folares que tinha para a manhã de sábado, confessa que também ela teve de ajustar o preço. Nós tivemos que fazer uma atualização porque os preços têm subido gradualmente, é quase ao mês em determinadas coisas, como por exemplo ovos, o chocolate, o cacau. Nós utilizamos muita coisa que está sempre em aumento de custos, portanto, de alguma forma, e em determinados momentos temos que o fazer refletir no nosso preço, tentamos não demasiado para o lado do cliente, mas temos que gerir isso e esperemos que não suba muito mais. As declarações de Sandra Mira, dona de uma padaria, quando também o tradicional folar atingiu preços mais elevados esta Páscoa. Este foi um trabalho do jornalista do Observador, Ricardo Lopes. A DECO Proteste acusa o governo de hipocrisia por querer taxar os lucros extraordinários das petrolíferas. A defesa do consumidor não tem dúvidas, é o Estado que está a encaixar receita fiscal extra, por exemplo, na garrafa de gás. O Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e 4 outros ministros da União Europeia propuseram criar um imposto às energéticas por causa dos lucros extraordinários na sequência do conflito no Irão. O objetivo seria mesmo passar uma mensagem clara às empresas que estão a lucrar com as consequências da guerra. Ora, à Rádio Observador, Pedro Silva, analista de mercados energéticos da DECO, acusa o Estado de estar a ganhar lucros caídos do céu. Os aumentos de preços que já se começaram a verificar, a garrafa de gás de 13 quilos aumentou de 34 para valores que já estão neste momento a chegar à casa dos 37, 38, ou chegarão muito em breve, sobre isto incidiva e, portanto, há aqui uma receita que o Estado não está a devolver, seja por via DSP, seja por algo muito mais óbvio, que é tratar um serviço público essencial, que é o gás engarrafado, da mesma forma que trata eletricidade e gás natural, que na maioria das faturas é taxada a 6%, no caso do gás engarrafado continua a ser um bem de luxo, taxado a 23%, e que, quando sobe, é um lucro caído do céu para o Estado. Pedro Silva não tem dúvidas, esta crise energética pode prolongar-se até ao final do ano. Estamos perante uma crise energética
que, ainda que hoje o Estreito de Hormuz fosse totalmente aberto à navegação, não se resolveria num prazo provavelmente antes do final deste verão. Portanto, o ano de 2026 vai continuar a ter aqui alguma tensão, uma vez que vai demorar tempo a que tudo regularize. As declarações do analista de mercados energéticos Pedro Silva à Rádio Observador sobre o petróleo e também a situação da crise energética do Médio Oriente. E é para lá que passamos, vamos para a atualidade internacional, mais propriamente para o conflito no Médio Oriente. Uma acusação do Irão. O Irão acusa os Estados Unidos de estarem a tentar matar o piloto norte-americano desaparecido do caça que foi abatido pelas forças iranianas. É uma notícia dada pela agência de notícias iraniana Tasnim. A agência cita uma fonte do exército iraniano que afirma que os Estados Unidos têm estado a bombardear as regiões de Qogli Yulieh e a Boyar Ahmad, onde os norte-americanos acreditam que está o piloto perdido em combate. Estes bombardeamentos, segundo a fonte Tasnim, aconteceram apenas momentos depois da confirmação do desaparecimento deste piloto. A fonte do exército iraniano recusa-se a comentar se o piloto está sob custódia iraniana ou não, apenas diz que os Estados Unidos não estão a dizer toda a verdade sobre a situação, acusa-os de ainda estarem a mentir sobre o resgate do primeiro piloto. Afirma que a história deste piloto desaparecido em combate vai ser mais um escândalo para a administração norte-americana e diz que há uma razão para o quererem matar, sem mencionar qual. O exército iraniano avisa Donald Trump que a região vai tornar-se num inferno para os Estados Unidos se a ofensiva escalar. É a resposta do porta-voz do comando do exército iraniano às ameaças do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump tinha estabelecido na tarde de sábado um prazo de 48 horas para Teherão chegar a um acordo ou abrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, avisou e ameaçou que o Irão se ia tornar num inferno. Ora, agora chega a resposta iraniana. Diz que a região vai se tornar num inferno para os Estados Unidos e não para o Irão. E sublinha que a ilusão de derrotar a República Islâmica do Irão tornou-se num pântano no qual os Estados Unidos se vão afundar. São declarações citadas pela Al Jazeera. O exército iraniano considera ainda que as ameaças de Donald Trump são estúpidas. Passamos de conflito no Médio Oriente para o desporto. O Futebol Clube do Porto empatou 2-2 com o Famalicão no Dragão. Pelo Famalicão marcou Sorriso e Rodrigo Pinheiro. Já pelo Futebol Clube do Porto, Alberto Costa e Seco Fofana fizeram os golos dos Dragões. Um jogo que esteve com o resultado em aberto até ao fim. Primeiro marcou o Porto, Alberto Costa marcou o primeiro dos Dragões. Depois Sorriso empatou o jogo para o Famalicão. Aos 90+1, Seco Fofana fez o golo que parecia encaminhar a vitória do Futebol Clube do Porto na partida, mas quem acabou mesmo por fechar o marcador foi o Famalicão. Rodrigo Pinheiro colocou a bola no fundo das redes aos 90+10. O avançado ex-Futebol Clube do Porto foi formado nos Dragões, acabou por carimbar o empate para os famalicenses. Em reação à partida, Francesco Farioli, que deixou o campo visivelmente desiludido, admite que o Porto não esteve no seu melhor. I think the performance in general has been below our standard. Acho que a nossa performance em geral esteve abaixo dos nossos padrões, mesmo que tenhamos liderado uma parte do jogo. É uma pena que não tenhamos levado a vitória para casa, mas é como digo, não foi o nosso melhor jogo. Só que agora está feito, não podemos voltar atrás. Agradeço aos adeptos o apoio ao longo de 100 minutos. Agora é virar a página. Temos 4 ou 5 dias para os quartos de final da Liga Europa e não temos tempo para ficarmos presos a isto. Ainda na conferência de imprensa, Francesco Farioli, o treinador dos Dragões, deixou duras críticas à arbitragem, também deixou umas mensagens para o rival, o Sporting Clube Portugal. Diz que a zona cinzenta está a cada vez a tornar-se mais verde. Já do lado do Famalicão, Hugo Oliveira enaltece a prestação do Futebol Clube do Porto, mas sublinha a garra dos jogadores da equipa famalicense. Jogamos hoje aqui perante um grande adversário, um grandíssimo adversário, muito forte, com muitas alternativas, com muita capacidade individual, mas também muita capacidade coletiva. O jogo entrou numa toada forte, agressiva, mas muito tática, e aí eu tenho que tirar o chapéu aos meus rapazes, porque tiveram um comportamento
incrível do ponto de vista da interpretação daquilo que foi o jogo. Tivemos jogadores com exibições, na minha opinião, fantásticas, porque com a idade que eles têm, com a capacidade de interpretar o jogo como eles tiveram. Hoje experimentámos uma forma de estar um bocadinho diferente sem bola e a capacidade interpretativa deles muito, muito boa, mas depois mantendo a mesma coragem perante um ambiente fantástico, fantástico, um grandíssimo jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto mantém a liderança do campeonato a 5 pontos de vantagem do Sporting. É importante relembrar que o Sporting tem menos um jogo devido ao confronto que foi adiado contra o Tondela. Portanto, esta liderança de 5 pontos está à condição. Ainda no sábado, o Sporting de Braga jogou e venceu em Moreira de Cónegos o Moreirense por 1-0. Os bracarenses, com esta vitória, consolidam assim o 4º lugar com 49 pontos, mais 4 do que o Gil Vicente e Famalicão. O único gol da partida foi marcado pelo espanhol Fran Navarro. O Moreirense soma a 3ª derrota seguida, mantém-se na 9ª posição com os mesmos pontos do vizinho Vitória de Guimarães. Ponto final neste jornal. A informação está de regresso às 4h30 com a síntese de notícias. Até já.